Gente, eu costumo dizer que no púlpito eu choro, eu não prego. As minhas palavras são lágrimas. São lágrimas de alguém que sofre das dores das quais eu prego. Não confunda o meu discurso. Meu discurso é lágrima. E eu choro o choro de todos vocês. Eu tenho a dor de todos vocês. Quando prego, pego primeiro para mim. E casualmente, serve para mais alguém. E providencialmente, o Espírito Santo traduz para algum coração. A mensagem que pregarei nesta manhã, ela é uma mensagem que primeiramente é direcionada à minha pessoa. Se por acaso, ou se por providência servir para você, que você faça bom uso. 12h31. E eu tenho uma página para pregar para vocês. Então, nunca mais falarei de tempo nessa igreja, tá bom? E vocês nunca mais se preocuparão também. Hein? Então, gostaria que você abrisse sua palavra, a palavra de Deus, no capítulo 2 do livro de Marcos. E hoje eu consegui trazer minha apresentação. Vai ficar mais didático hoje, mais dinâmico. Aqueles que têm dificuldade, gostam do visual, vai ter essa forcinha também. Tá bom? Deixa eu ver se está funcionando aqui. On. Skip. Voltou. Ótimo. Bom, eu intitulo esse sermão nesta manhã. E você que está me ouvindo pela internet, ou vendo, no momento que esse vídeo for publicado, eu quero dizer para você que você é muito bem-vindo neste ambiente, que tem o interesse de promover a palavra de Deus e pregar Cristo como um Cristo ressurreto, foi crucificado, mas é ressurreto e vive entre nós nessa comunidade. Mas não assista só pela internet, venha estar aqui conosco também aos sábados. Eu intitulo o sermão dessa manhã como Nada que é humano me é estranho. Se eu fosse pregar esse sermão na sala dos jovens, eu intitularia A Mosca e a Água Benta. Mas por enquanto vocês não vão entender. Leia comigo Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2. O texto bíblico que nós vamos ler é a base do pensamento, é a base teológica e de todas as ideias que vão vir dele. Diz assim: passando por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria e disse-lhe: siga-me. Levi levantou-se e o seguiu. Durante uma refeição na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e seus discípulos, pois havia muitos que o seguiam. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, o viram comendo com os pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus: por que ele come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus lhe disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Vocês observam que nesse texto existe uma pergunta. A pergunta que é feita ali é exatamente a seguinte: por que Jesus está comendo, está se relacionando com pecadores e publicanos? Essa pergunta foi feita pelos fariseus. Tá? Eles estavam em uma festa e Jesus estava na mesa, e na mesa tinha pecador, alguém provavelmente com alguma imoralidade, e publicanos. E esses publicanos, na verdade, eram pessoas que eram israelitas, mas cobravam impostos em nome de Roma das pessoas que eram de Israel. Por isso que os israelitas odiavam os publicanos e consideravam eles inimigos do Estado, inimigos da nação. Então, quando viram Jesus sentado com o inimigo, o que eles falaram? Eles falaram: mas como assim? Por que ele se assenta com pecadores e come lá com os publicanos? Vocês acham essa pergunta legítima? E quando eu
digo legítimo, eu digo assim, existe algum fundamento, existe alguma base para esse questionamento que está sendo feito pelos publicanos? Eu digo para vocês que sim, existe uma base. Na verdade, os publicanos, eles eram inimigos de Israel, e eles destacavam um tipo de gente em quem vocês não poderiam confiar. Eram inimigos da igreja, eram inimigos do povo de Deus. Mas os fariseus também, eles eram os guardadores, eles cuidavam da ideia de quem seria o Messias. Lembre-se que muitos falsos Messias apareceram. Então eles tinham que falar, não, esse é o Messias. Não, esse não é o Messias. Temos que provar, será que ele é o Messias ou não? Então quando eles fazem a pergunta, por que este aí, que se diz o Messias, está sentado com pecadores e com publicanos? Por quê? Então é legítima a pergunta deles. O que não é legítimo é você ler o texto bíblico e achar que essa pergunta é a pergunta que você devia fazer. A pergunta que você devia fazer é um pouco diferente. A pergunta certa seria mais ou menos isso aqui, olha. O porquê essa gente está sentada com Jesus? O porquê essa gente se sente tão à vontade à mesa de Jesus? Essa é a pergunta que a gente tinha que fazer. Não o porquê Jesus está com eles, mas o que é inconcebível é entender que o texto bíblico está dizendo que prostitutas e gente que roubava o povo, os corruptos, estavam sentados com Jesus e não se sentiam mal, se sentiam bem, à vontade. Então, o sermão dessa manhã nasce dessa pergunta que eu acho mais apropriada. Por que apropriada? Porque nós sabemos que Jesus é o Messias. Os publicanos não sabiam. Hoje nós sabemos que ele é o Messias, então a gente não precisa perguntar mais sobre a identidade de Jesus. A gente pergunta sobre a identidade das pessoas que estavam lá e por que eles se sentiam tão bem perto de Jesus. E eu me proponho nesse sermão responder essa pergunta com 3 propostas de resposta, que as 3 eu acredito que servem bem para a situação. Jesus Cristo não usava a autoridade que ele tinha para afastar pessoas. Eu vou pedir para que a sonoplastia aumente um pouquinho do meu ganho, só para não falar tão perto. Jesus não usava a autoridade que ele tinha para afastar pessoas dele. Ele usava para atrair. E o que é autoridade? Os fariseus tinham autoridade porque eles tinham conhecimento. A gente disse que conhecimento é... Igreja, conhecimento é poder. Quem tem conhecimento tem poder de modificar, de conduzir. E os fariseus, eles conheciam a Torá. Uma criança, entre 12 e 14 anos, ele já sabia todo o Antigo Testamento de cor. Então eles iam para as escolas e lá eles decoravam todo o Antigo Testamento, sabiam muito. Mas Jesus compreendia que saber só não era suficiente. Já os fariseus achavam que conhecer era totalmente suficiente. Jesus não. Jesus falava, conhecer Deus não é suficiente. Até o diabo conhece. O diabo crê e treme. Conhecer Deus não é suficiente. Mas os fariseus se encastelaram no conhecimento profundo da palavra de Deus. E então se segregaram ou segregaram outros. Usavam o conhecimento da palavra de Deus, o conhecimento da pessoa de Deus, para marginalizar os outros, oprimir os outros, não acolhê-los, não trazer eles para perto. Jesus não. Jesus tinha autoridade porque ele tinha conhecimento, mas ele não simplesmente tinha autoridade, ele usava ela para o bem dos outros, não para o bem dele mesmo. Não para ele se sentir melhor, para massagear o ego dele, para ele sentir que ele é um espiritualoide, Chuck Norris da Bíblia. Ele queria que as pessoas se aproximassem dele, e ele usava a autoridade para isso. Durante essa semana, vocês tiveram uma notícia horrível, que foi a morte do jornalista Ricardo Boechat, que muitos de vocês admiravam, com certeza, pela grande qualidade profissional que ele tinha. E eu fiquei muito surpreso de receber em alguns grupos de WhatsApp que eu participo, alguns crentes
crentes, não só adventistas, falando que foi punição divina, e caiu porque não acreditava em Deus direito. Até satirizando a questão de que ele pulou, possivelmente teria pulado do helicóptero, tentando salvar. E eu fiquei chocado. E eu me deparei com essa imagem aqui na internet, com essa notícia. Olha isso aqui, gente. Eu fiz um print aqui para trazer para vocês, porque eu tinha que compartilhar. Eu acho que só assim a gente cresce. Olha o que eu li no G1. A mulher da pessoa que morreu, desse jornalista, escreveu assim, ó: ele era o ateu que mais praticava o amor ao próximo, diz viúva de Ricardo Boechat. O que nós vemos aqui? Vemos a declaração de uma esposa de um homem que supostamente era ateu, mas ela tenta fazer um link com a crença em Deus. E diz assim, olha, ele era ateu, gente, mas ele praticava o amor. Aí algum crente em Deus, vai lá embaixo e diz o seguinte: adianta ter amor ao próximo e não acreditar em Deus? Existem momentos na vida, Ellen White diz assim que o silêncio é ouro, sabe? Eu vou dizer que a falta do Wi-Fi também. A falta do 3G também é ouro, viu? Para gente que quer usar a autoridade e o conhecimento que tem para oprimir os outros. Deixa eu perguntar para vocês. Essa pessoa está usando a autoridade do conhecimento da pessoa de Deus para aproximar ou para afastar aqui? A viúva, quando ela lê esse texto aqui, ela vai se simpatizar por conhecer mais da palavra de Deus ou vai criar ranço, ódio por quem acredita? O que vocês acham? Fala para mim, igreja. Questão óbvia, mas sabe qual é o problema? É que a gente, é óbvio que se a pessoa não acredita em Deus, se ela rejeita a pessoa de Deus, ela não tem a eternidade. Só que nem eu, nem você somos as pessoas eleitas para julgar. Nós somos eleitos para salvar, para pregar, para acolher, para incluir. E nós já temos um juiz que é todo poderoso e trará vingança a essa terra. Deixa Deus fazer isso. Sabe qual é a nossa missão? Incluir, criar uma ponte. Sabe quando eu li aqui, eu fiquei pensando, né? Nossa, ela está querendo fazer uma ponte. A mulher do falecido está querendo fazer uma ponte com a crença. Porque o amor ao próximo é um princípio de que religião? Cristã? E prega o amor ao próximo. Quando ela faz essa declaração, ela fala, gente, eu estou com dor, mas sabe, eu tenho alguma esperança ainda, aqui no fundo do meu coração, de que haja céu para ele. Você não se sensibiliza com a dor dessa mulher? Você não consegue sentir a dor dessa mulher? A única coisa que você consegue ver é um ateu? A única coisa que você consegue ver é alguém que supostamente não acredita no seu conjunto de fé e de doutrina? É só isso que conseguimos ver? Jesus não era assim. Jesus usava a sua autoridade para aproximar. Jesus sabia que alguém que não aceitasse ele, ou Deus, realmente não iria para o céu. Mas ele nunca chegava para alguém homossexual e falava assim, olha, você vai para o inferno. Não. Se Jesus encontrasse um homossexual hoje, ele falaria, oi, tudo bem? Ia começar assim a conversa. E provavelmente ia conversar muitas outras coisas antes de tratar do assunto. E se fosse tratar de um assunto que é íntimo da pessoa, Jesus o faria de forma amorosa. Nunca usando o seu conhecimento ou a sua autoridade para excluir e afastar pessoas. Vocês entenderam um ponto aqui? Então esse é o primeiro ponto. Por que as pessoas se sentiam bem na mesa de Jesus? Aqui tem muitas mesas essa igreja, não tem? É a igreja das mesas. Por isso eu escolhi essa palavra. A princípio eu tinha escrito assim no sermão. Eu escrevi assim, as pessoas se sentiam à vontade perto de Jesus. Eu falei, não, na mesa. Na mesa é melhor para o riacho. As pessoas se sentiam bem na mesa de Jesus. Na sua mesa, as pessoas se sentem bem? As pessoas se sentem acolhidas por você?
Ou você é aquele que não consegue enxergar a dor, a desgraça humana, os erros humanos, que nem sempre é fruto só da pessoa, é fruto do ambiente que foi criada, ou das circunstâncias da vida que viveu. E às vezes é uma pessoa que até te machuca, que até te faz mal, mas ela é mesmo um subproduto de outras realidades que a gente tem que considerar. Existe outra razão também para a gente entender que Jesus, o porquê as pessoas se sentiam bem na mesa com Jesus. Jesus, ele não usava o poder dele para destruir. A Bíblia diz que no capítulo anterior, no capítulo 1 de Marcos, diz que Jesus encontrou um endemoniado. E quando ele encontra um endemoniado, ele quer ensinar para os discípulos o que é pescar um homem. E entenda bem, Jesus não era um mago, um líder místico que usava a sua manipulação da energia para conseguir conquistar alguém para o plano messiânico dele. Não, ele não agia dessa forma. Né? Não agia dessa forma. Ele chegou diante do endemoniado. E sabe o que ele faz? Ele não foge no endemoniado. Ele não fala, não encosta em mim, cruzes. Não encosta em mim, você me está endemoniado. Fica, arreda. Não, ele chega diante do endemoniado. Olha no olho do endemoniado. E o demônio quer falar com ele. Fala, você veio para me destruir? Se eu fosse um diretor de filme, eu ia usar essa cena. E eu colocaria na boca de Jesus ali. Falou assim, olha, eu não vim para destruir, eu vim para salvar. Mas não você. Quem você está fazendo cativo. Então, sai desse corpo que não te pertence. Quando Jesus fala, sai desse corpo que não te pertence, eu focaria nele com a câmera. E Jesus viraria assim, ó, para os discípulos e falaria assim, ó, tá vendo? É assim que se pesca um homem. Porque um endemoniado, para um endemoniado, não adianta doutrina. Não adianta classe bíblica. Não adianta livretinho de 5 passos de como, não adianta. O endemoniado precisa de libertação. Porque as hostes malignas estavam como um véu diante dos olhos dele. Ele não consegue enxergar Deus. Então Jesus liberta ele, porque era o que aquele homem precisava. Naquele momento, ele não precisava ser destruído, ser jogado num precipício. Ele não precisava ser condenado ao inferno, porque é um endemoniado, é pior do que um ateu. Além de não, é pior do que um ateu, porque o ateu pelo menos não tem um demônio no corpo. Esse aí tem um demônio no corpo. Se fosse esse internauta aqui, eu não imagino que ele escreveria lá embaixo. Fala assim, você vai para o inferno, quer dizer, você já está no inferno. Você é o inferno, mas Jesus não. Jesus enfia a mão no meio das trevas e arranca de lá um homem, um filho de Deus, que estava sofrendo, mas era filho de Deus. Porque Jesus entendia que a autoridade tinha que ser usada para aproximar e que o poder que Deus dá tem que ser usado para libertar pessoas. Eu já vi pastor amaldiçoando gente. Eu já vi pastor dizer que não vai mais orar porque foi para outra igreja. O Ricardo está aqui, o Ricardo que eu conheci agora de manhã, que está indo da igreja de São Caetano, está aqui, não está mais, já foi embora. Né? Não tem problema, vá com a bênção de Deus. Né? Não tem problema. Mas tipo assim, Ricardo, não, vem aqui agora, ó. Você vai para São Caetano? Ah, pastor, faz meses já que minha família está no templo, então vou tirar a bênção de você. Tira a bênção. Não faz sentido isso. Não é assim que Jesus se comporta com as pessoas. Eu lembro que quando eu fui para os Estados Unidos, a primeira vez, na igreja onde eu pregava, tinha um rapaz que tinha experiência com o uso de droga, morava nos Estados Unidos, estava ilegal, mas era uma pessoa bem bagunçada assim mesmo, bem bagunçada. E eu vivia com ele, uma pessoa fantástica, pessoa muito boa. E todas as vezes que ele via alguém para poder ajudar, ele queria ajudar, mas ele usuário de cocaína. Fugia da polícia. Aí você se pergunta, como pode haver um santo e um impostor na mesma pessoa? Isso é um absurdo, isso não pode existir. Olha para você. Honestamente, olhe para você. Olhe no fundo do teu coração e perceba se não há um santo, se não há potencial para santidade, mas também há potencial para perversão. E Jesus, ele é aquele que para ele nada que é humano é estranho.
porque ele fraternizava, ele se colocava no lugar, ele tinha empatia, ele entendia a dor da pessoa. E quando a gente olha Jesus, Jesus é o exemplo, ele é o nosso exemplo. Então, quando a gente entende que Jesus não usava o poder para o seu próprio benefício, ele usava para libertar, nós entendemos que essa é a nossa função também. Há pessoas que precisam ser libertas do poder do mal. Sabe que no Brasil, a construção religiosa no Brasil, ela se passa por um processo de trânsito religioso, né? Então é comum uma pessoa que era católica se tornar adventista do sétimo dia. Quando ela vem para a igreja adventista do sétimo dia, ela traz muito da ideia que ela tem sobre espiritualidade. Então, por exemplo, pessoas egressas do catolicismo costumam olhar para o pastor como um padre. Costumam olhar para o pastor como um padre. Pessoas egressas do candomblé costumam olhar para o pastor como um pai de santo. É assim. Não, pastor, vem aqui, dá um beijo aqui que vai curar. Lembra de uma irmã que tinha um calombo na mão? E ela falava assim, Rafael, você beijar eu sei que vai curar, né? Eu falava, filha, passa um creme, um Monange aí, porque o calombo tá rachado, e meu beijo não vai curar você. É o poder de Deus que cura, mas ela queria crer que eu era um pai de santo, que eu dominava as magias e os poderes, e eu ia fazer alguma coisa mística por ela. Coisa que vem isso a gente chama de sincretismo, né? Quando você traz ideias de outros meios para a religião bíblica. Mas, gente, o pastor é só pastor. O pastor apacenta a ovelha. O pastor prega a palavra. O pastor está com a ovelha com perna quebrada, no precipício, onde quer que ele esteja. O pastor vai estar lá. O pastor é só pastor. Não é pai de santo, nem padre. Até porque estou casado, muito bem casado, graças a Deus, né? A dó dos padres aí. Deus abençoe eles também. Jesus fazia com que o ambiente fosse gostoso para as pessoas ao redor dele, porque ele não usava a sua pureza para afastar, ele usava a pureza para abraçar pessoas. Ele usava a pureza dele para cativar pessoas. Vocês já conheceram aquele irmão que leva o regime de saúde estritamente de acordo com o que Ellen White diz, que é o correto, mas ele usa isso para oprimir pessoas? Não, vocês não conhecem, aqui não tem, é outro lugar. Eu só falei assim, de forma retórica. A maior cunha de pregação do evangelho é a mensagem de saúde. A maior cunha da pregação do evangelho é a mensagem de saúde. Mas faz isso quem faz em amor, e não utilizando a reforma de saúde para se sentir melhor do que os outros. E nem para viver mais. A reforma de saúde é uma cunha de pregação. Paulo diz que se eu vivo, se eu morro, não importa. É importante se eu estou com Cristo. Então a gente fica pensando, não, eu vou parar de comer isso, vou comer isso agora porque eu quero viver mais. Opa, está errado. Está errado. Totalmente errado. A mensagem de saúde que a igreja adventista prega é um mecanismo de cura e de evangelismo. Não é para ninguém ficar se sentindo melhor do que o outro na igreja. Não é para ninguém ficar se sentindo mais importante ou mais espiritual do que o outro na casa de Deus. Mas Jesus sabia disso. E a pureza dele não era usada como arma, era usada como abrigo. E ele usava aquilo para cativar as pessoas, para acolher as pessoas, para fazer elas serem curadas, para serem contaminadas, ou então curadas, limpas pela pureza dele. Em Constantinopla, antes da queda de Constantinopla, nos dias da queda, os bispos estavam reunidos. E a discussão em Constantinopla, Constantinopla é a atual Istambul, que naquela época era a capital do Império Romano, capital espiritual também, não era Roma. Antes dela cair como cidade, os bispos discutiam. E aí vem o meu título secundário do sermão. A discussão deles era o seguinte: se a mosca cair na água benta, a água que fica suja ou a mosca que fica limpa? Parece pueril, mas é profundo. Só é
um pouco ridículo, porque Jesus respondeu isso muito tempo antes. Aqui no capítulo 1 de Marcos diz que Jesus encontra um leproso. E você sabe como era a vida no leproso? O leproso não era só um doente, ele era um impuro cerimonialmente. Ou seja, quando ele andava, e câmera, me acompanha, quando ele andava nas ruas da cidade, ele falava assim: leproso está vindo, há um leproso na rua, eu sou um leproso. Ele tinha que falar isso. Lá em Levíticos diz, porque todo mundo ia ter tempo de se afastar. Se ele sentasse em algum lugar, você não podia sentar, senão você se tornaria impura. Então aquele leproso chega para Jesus e ele fala assim: olha, eu quero ser curado. Ele fala assim: eu quero ficar limpo. Ele não ligava até de continuar com uma doença. Ele só não queria ser uma persona não grata. Ele só não queria que as pessoas tivessem nojo dele. Ele queria ser acolhido, ele queria poder voltar para casa. Ele queria poder brincar com os filhos dele. Ele queria poder dar um beijo na esposa dele. Ele queria poder sentar na praça e ninguém sair de lá por causa disso. E Jesus então o toca. E quando Jesus toca, Jesus está respondendo os bispos lá de Constantinopla. Quem é? A água que fica suja ou a mosca que fica limpa? É a mosca que fica limpa. O diabo não tem poder sobre Deus, nem sobre os filhos de Deus, amém? Tempo atrás, eu estava pregando numa igreja, uma semana de oração. Era a semana de oração além da bolha, que eu estava fazendo numa outra igreja, aquela mesma série de sermões. Eu estava sentado, gente, a câmera me pega, traz aqui, vem comigo aqui, vamos movimentar isso aqui. Eu estava sentado no primeiro banco, eu estava com a dor no joelho, Breda. Nossa, uma dor no joelho, assim. E era mês de julho, era mês frio, sabe? Uma dor assim, dor forte. E aí então, uma irmã saiu lá do banco dela. Ela teve que sair, gente. Ela teve que sair e veio e sentou do meu lado. Falei: pastor, eu vi aqui que tem um demônio no seu joelho. Eu demorei para processar, eu falei assim: ela está de brincadeira, né? Tá. Eu falei: quero ver qual que é a piada. É uma piada de mau gosto, né? Mas eu acho que está dando um câncer. Desse jeito. Aí eu fiquei pensando: ou ela é louca, mas não é louca, não. Ela não é louca, não. Não é louca, não. Porque não está rasgando dinheiro. Mas a pessoa, ela começa a ver coisa. E eu acho que a medicina tem que estudar isso. Para me convencer que é loucura. Mas eu tenho observado que muita gente quer ver demônio em tudo. E eu quero dizer uma coisa para você, irmã. Eu disse para ela: irmã, presta atenção. O diabo não pousa sobre o sangue de Jesus, não. Eu sou coberto pelo sangue de Jesus, não tem diabo nenhum aqui. Isso aqui é só uma dorzinha porque eu corri 20 quilômetros mesmo. Acho que está explicado, né? Estou com dor no joelho porque eu corri muito. E não tem diabo nenhum aqui, não. É só uma dor no joelho. E a irmã: mas eu estou orando por você. Eu falei: ora, irmã, ora lá. Vai com Deus. Chega um momento também que você desiste, né? Fala, tá difícil da pessoa entender as coisas. Queridos, Jesus Cristo se importava com as pessoas. Ele não se importava com as coisas. Ele priorizava as pessoas. Imagina se Jesus, pensa num Jesus assim. Vê se você consegue conceber. Um Jesus que está à beira do tanque, e lá tem um paralítico, e o paralítico fala assim: por favor, me cura, Jesus. Você fala: Jesus fala: que pena, hoje é sábado, hoje não vai dar certo isso aí. Ele fala: não, mas e minha dor? Não estou nem aí com a sua dor. É sua, não é minha? Eu primeiro tenho aqui minha tradição religiosa, eu tenho minhas coisas aqui. Imagina se começar a curar todo mundo assim, que pedir no sábado, ou qualquer lugar, isso aqui vai virar uma bagunça. Imagina, fica na tua aí. Não encosta em mim. Não encosta em mim, porque senão vai sair poder. Pensa em um Jesus. Você consegue conceber alguém assim? Você não consegue conceber ele como Deus. Você vai conceber ele como seu vizinho, a sua vizinha. Mas o nosso Deus não é assim. As pessoas tocavam em Jesus e eram curadas, porque Ele é a água benta. Ele purifica tudo. E eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão. Ouça o que eu estou dizendo. Aonde você pisar essa semana, os seus pés levarão luz. Aonde você tocar, aquele lugar será transformado, porque você é água benta também.
Você não precisa ter medo, pode enfiar a sua mão no meio das trevas, pode pescar o homem que está lá por trás, porque o sangue de Jesus cobriu a tua vida. Eu sei que o mundo, eu sei que o teu coração, eu sei que talvez até a tua família, a tua esposa, te coloque para baixo. Diga que você é indigno, diga que você é muito inconstante, que você não é santo o suficiente, ou que você talvez não seja espiritual o suficiente. Eu quero dizer uma coisa para você nessa manhã. Você não faz e nem fala pelo que você é ou pelo que você faz, mas pelo que Cristo é e pelo que Cristo faz. Então não tenha medo, coloque o pé nas trevas, enfie sua mão e pesque pessoas, abençoe gente, purifique pessoas, use sua autoridade para acolher, trazer pessoas para perto, use o seu poder para libertar, porque Jesus Cristo te concedeu, querido. Mas se você continuar vivendo como um mendigo, se você continuar vivendo como alguém sem pai, você cometerá um grande erro, porque você não é mendigo, você é alguém que está convidado para comer à mesa com o rei. Você não é órfão, você tem um pai que te deu toda a autoridade nessa terra, te deu toda a autoridade para você purificar, para você acolher e salvar. Eu não me esqueço de um dia em que eu estava lá na África, lá onde o Gustavo estava mais no oeste da África, e eu estava fazendo visitas, né? Eu fazia visitas para o pessoal, e a pobreza muito grande, de constranger, muito comum nesses lugares, você passar por experiências parecidas, assim. Cheguei numa casa, aí visitei a família, e eu falei assim para a mãe da mocinha que ia se batizar. A casa deles não era uma casa exatamente, era uma oca, né? Quase uma oca. Eles chamam de tabancas lá. E eu falei, nossa, sua filha é muito bonita. Gente, se eu falar isso para sua filha, entenda que eu estou sendo gentil. Tá? Só isso. Aí ela falou assim para mim, leva com você para o Brasil. E eu falei assim, não, eu só falei assim, é jeito de falar, sua filha é uma bela moça, né? Uma menina de 12 anos de idade. Ela queria que eu adotasse, que eu levasse para qualquer coisa para tirar a menina daquele lugar de altíssima vulnerabilidade social. Fiquei chocado assim, né? E eu falei, não, fiquei até com medo, porque eu falei, meu Deus, né? Fui para outra casa, então conheci o menininho. E a família não ficava perto do menino. O menino estava todo torto, já todo machucado, assim, o nome dele era Cássio. E eu falei assim, aconteceu alguma coisa com ele? Eles falaram, não, sempre acontece. Porque o Irã entra nele, e quando o Irã entra nele, ele sobe nas árvores, sobe no teto e joga ele lá de cima e tal. E então, gente, eu tive uma das experiências mais terríveis da minha vida. Mas eu tinha que convidar, eu não queria convidar ela para a pregação. Você imagina, você vai convidar o diabo para a igreja? Não existe isso, né? Porque o menino é endemoniado, eu fiquei com medo. Aí você fala, ai pastor, você é pastor, eu sou gente também, tenho medo também. Por isso que eu falei para vocês que esse sermão não é para vocês, é para mim. Se servir para vocês, vocês acolham. Eu falei, não vou chamar esse menino. E aí eu falei, tive um pouquinho de coragem, mais profissionalmente. Falei, então, vamos à noite lá e tal, né? E o menino foi, gente. O menino foi. E eu ficava pregando assim, né? Eu fritava o peixe olhando pro gato, né? Porque vai que o menino ficava endemoniado lá. Fiquei olhando assim e tal. E passou-se vários dias, nada aconteceu. E eu estava ficando mais à vontade. Aí até que um dia, esse menino começou a se mexer. Na hora que ele começou a se mexer, quem acredita nisso, né? Mas eu vou contar. As pedras do lado de fora, assim, o bairro de Santa Isabel, em Guiné-Bissau, as pedras batiam, se jogavam na parede, assim, ó, e todo mundo saiu correndo da igreja. Eu só não saí correndo porque eu não tinha para onde ir. Aí eu me ajoelhei junto com o menino, mais um grupo de pessoas que ficaram. E eu ali pedi para Deus libertar a gente daquilo que estava acontecendo. E o menino se abraçava em mim. Ele se abraçava em mim, esperando que eu curasse ele. E foi a sensação mais horrível do mundo. Porque eu sei que em mim não tenho nada para fazer por aquele menino. Eu não podia fazer nada por ele, porque eu temia até pela minha própria vida. Mas ele se agarrava em mim.
esperando que eu o curasse. E eu continuei orando até as pedras pararem de bater, orando, pedindo para que Deus fizesse algo que eu não podia fazer. E aquele menino nunca mais ficou endemoniado. Batizei aquele menino e toda a família dele na igreja, porque eles não acreditavam. E o demônio não entrava mais no menino. E no final, um obreiro falou assim para mim: olha, pastor, você é poderoso, né? Fiz assim, e por dentro eu dei risada. Mal sabe ele, eu sou o joelho vacilante. Eu sou alguém que, se Deus não estivesse ali, eu seria mais um. Quero dizer para vocês que somos todos leprosos, que somos todos publicanos, somos todos pecadores e, mais surpreendentemente, somos todos fariseus. Mas saiba que na festa estavam os fariseus, mas os fariseus não estavam à mesa. Às vezes, aquele que sabe menos desfruta mais de Deus do que aqueles que sabem mais. Porque sabem tanto que acham que não precisam aprender mais. Se acham mais professor do que aluno. Meu desejo para a igreja do Riacho Grande é que durante essa semana nós saibamos, coloquemos em nossa cabeça, fixemos em nossa mente que na mesa de Jesus somos todos pecadores e publicanos. E desafio você, não só na tua mesa aqui na tua igreja, mas na mesa da tua casa, receba pessoas improváveis. Receba pessoas que ninguém recebe. Faça o que Jesus fez. O seu coração vai se ampliar e o reino de Deus crescerá. Essa igreja do Riacho Grande nunca mais será a mesma, porque hoje alguma vida foi transformada aqui. Algum coração recebeu a palavra de Deus, recebeu o exemplo de Jesus com carinho, e com certeza essa pessoa nunca mais será diferente. E essa pessoa começará um movimento aqui nessa igreja. Não que essa igreja seja ruim, mas essa igreja pode ser muito melhor do que é. Nos preocuparmos mais com pessoas do que com as paredes. Nos preocuparmos mais com o sofrimento do que com os detalhes técnicos. E que Cristo Jesus seja glorificado. E que a autoridade dele seja utilizada para atrair. Que o poder dele seja utilizado para libertar. E que a pureza de Cristo Jesus seja usada para cativar corações. Esse é o meu desejo para vocês e com certeza o desejo do nosso Pai que está nos céus para todos nós.